Aula 5, Memórias. Falaremos sobre as DDR2 e algumas características especiais das memórias. CI, Circuito Integrado. O que vem a ser o circuito integrado? São os chips que acoplam na plaquinha da memória, no pente de memória, formando este pente com todos os CIs integrados que farão a função de armazenamento de dados. Vamos entender um pouco sobre a eletrônica da memória. Um bit é apenas um ponto dentro da memória. Um byte são 16 pontos, ou 16 letras que formam um byte. 1000 byte é 1 kbyte. E 1000 kbyte é 1 mega. 1 mega significa 1 milhão de bytes. Ou seja, você consegue colocar 1 milhão de letras dentro da memória. Vai ocupar 1 mega. Ou 1 milhão de pontos que formarão uma imagem, formará uma imagem de 1 mega. 1000 mega equivale a 1 giga. Muitos se falam de memórias. Meu pente de memória é de 2 GB, é de 1 GB. Então, 1 bilhão de bytes, arquivos, programas grandes que ocuparão muito espaço, por isso a necessidade de memórias de 1 GB, que terão espaço para ocupar 1 bilhão de bytes. E 1000 GB significa 1 tera, 1 trilhão de bytes. Ainda não temos memória de 1 tera, e sim de giga. Memórias de 2 e até de 4 GB. Tera ainda não temos. Estamos na era do HD de 1 tera. A maioria dos computadores comercializados no mercado já tem HD de 1 tera, de 1 trilhão de bytes. Então vamos entender aqui a tabela. Aqui, Jefferson Fujarra tem 16 bits, ou seja, 2 bytes. Esta imagem ocupa 6 quadradinhos, 6 pontos, então ela tem 6 bits. Ela terá 6 bits dentro do armazenamento da memória. A memória é como se fosse uma gaveta cheia de compartimento, e aqui vai guardando todas as letrinhas ou pontinhos que ocuparão o espaço dentro dela. Bom, vimos então uma noção boa sobre memória, como funciona a memória. Memória é um armazenamento volátil. O que é armazenamento volátil? São armazenamentos que são armazenados, tudo que você vai abrindo, figura, imagem, programas, tudo isto vai sendo alocado dentro da memória. Porém, ao ser desligado o computador, essa memória é esvaziada. Isso é a tecnologia volátil. Diferente do HD, que você salva, o arquivo fica salvo dentro do HD. Na memória não, a memória ela apenas armazena temporariamente o dado. Para que serve então, se não poderíamos usar somente o HD? As memórias servem para ganhar velocidade. Quando você abre o Word pela primeira vez e vai digitar um texto, você salva no HD. Você sai do Word e entra em outro aplicativo, porém quando você volta no Word sem desligar o computador no mesmo dia, você volta naquele documento que você já viu naquele dia, o processador não vai abrir este arquivo no HD, e sim na memória, ela está salva na memória. O tempo de resposta é muito mais rápido do que o tempo de resposta do processador buscar dentro do HD. Por isso, há necessidade de termos memória dentro da CPU. Para ganharmos velocidade no tempo de resposta, você está trabalhando em um sistema e esse sistema está aberto 24 horas. Então, tudo o que está acontecendo nesse sistema está sendo armazenado na memória. Quando você pedir um dado ou alguma resposta desse sistema, a resposta virá da memória e não do HD, ganhando assim muito tempo de resposta em processamento. Então, conseguimos então entender como funciona, como é as memórias dentro de nosso computador. Vamos então ver como é montado o pente de memória dentro da placa-mãe. Basta abrir as duas travinhas, perceber aqui aonde será encaixado no slot e apenas segurando nas duas extremidades, encaixar e apertar. Após fazer isso, levantar a travinha, travando o pente no slot. Feito isso, não precisa fazer mais nada. Fazendo isso, apenas ligue o computador e automaticamente o processador vai reconhecer esta memória que está instalada no seu computador.
não precisando mexer em nenhuma configuração. Automaticamente ele autodetecta a memória. Falhas de memória. Muitos têm falado sobre, meu computador está com falha, tela azul. A tela azul representa a falha de memória. Muitos computadores acontecem esse tipo de problema e levam para técnicos formatar, achando que é vírus. E tudo cai nas costas do vírus. E na verdade nem tudo é vírus. Muitas vezes é problema de fonte e memória. Então, uma solução caseira, rápida, é pegar uma borracha da Faber-Castell e passar nos terminais do pente de memória, raspando e removendo toda a sujeira. E em seguida, volte a colocar no slot. Com isso, grande parte dos problemas são resolvidos. Se isso não resolver, então consiga uma outra memória, um outro pente que esteja em condições ok e teste no local para ver se essa memória está queimada. Se resolver, então a memória realmente está ruim. Se não resolver, tente uma próxima memória, um próximo pente. O problema também pode ser na própria placa-mãe. Então, aqui uma solução caseira é dar uma limpada nos pentes e encaixar novamente.